tal. Do tal Ele por trás com as mãos a fazer. Não é? Aquilo é uma coisa... Sem dúvida alguma. Que é quase O Carlos que supera... fez o favor de me trazer este livro, que eu creio que foi um lançamento da Cinemateca Portuguesa. Sim, quando foi do centenário do nascimento. E cá dentro, eu creio que é este, não é? É esse, que sim. cá dentro, logo no início... Logo no início, as primeiras fotografias são as primeiras mãos. fotografias São as mãos, de facto. que aparecem no livro Está. não é o rosto, mas sim as mãos. É a homenagem. As mãos de António Silva. E eu penso que sim, que foi talvez das melhores homenagens que se poderia muito fazer. bonita, muito bonita. Muito bonita. E não é a única, porque depois Há mais tem mãos. aqui mais mãos. Porque, de facto, as mãos eram, é como o Artur diz, eram comunicativas. Comunicativas, falavam, as mãos falavam. Como disse, havia só conhecia outro ator com a mesma força. Há muitos atores que trabalham bem com as mãos, claro. Mas era o Nascimento Fernandes também. Era um homem que as mãos também era José António Silva, nesse aspecto. Depois disso, há muitos que trabalham bem com as mãos, Claro, mas como, claro. como esses dois eu nunca vi. É, porque aquilo era um todo, não é? Aquilo era um todo. Começava, parece que diálogo, começava por exato, ali, depois que- brotava, borbulhava e aquilo Exatamente. vinha ao de cima. E era muito engraçado. Carlos, eu agora gostava que me contasse uma história que eu já sei e o Artur certamente já deve saber, mas lá em casa não sabem, que é a história de amor entre o seu avô e a sua avó, que é uma história de amor muito bonita. Aquilo tudo aconteceu numa viagem ao Brasil. Essa história foi. Acabou por acontecer no Brasil o casamento deles contra a vontade da... Conte lá, conte lá. É uma história muito Sim, porque a curiosa. sua avó não porque- era Josefina Silva. Não, é Josefina Barco. Josefina que era- Barco. O pai que era italiano, Silva só foi depois do casamento. E então o meu avô começou a engraçar lá com a... É que até fiscal. O seu avô estava lá em trabalho, Lá em já trabalho, como sim. ator, Já no como Brasil. ator, sim, no Brasil. Foi na tal companhia do Alves da Silva, não era? Penso que sim. Eu penso que sim, eu penso que sim, eu penso que sim. Na apresentação do programa. E então, ele era mais velho que a minha avó, 12 anos nessa altura. E a mãe era perfeitamente contra aquele namoro, não é? Porque achava que ele era uma pessoa leviana e que as intenções que não eram boas e que casar com um ator que era passar fome. E então... Apesar foi sempre- dela também já ser atriz, Sim, ela também já era atriz lá no Brasil. na altura. E então, o que é que acontece? Numa daquelas fases de namoro, porque ela ameaçava que se ia embora, que o pai dela estava na Argentina, penso eu, que era cantor de ópera, então andava em digressão. E ela então ameaçava que ia fugir com ela para a Europa e que ia para acabar com o namoro. Então eles, numa daquelas saídas de namoro, foram ao registro e casaram-se. Em segredo. Completamente em segredo, casaram-se em segredo, ela foi para casa. Não disseram nada a E não ninguém. disseram nada a ninguém. E durante esse tempo, foi durante 23 dias. Depois, quando a Estiveram sogra- casados 23 dias. 23 em dias, segredo. em segredo. É Na muito lua de engraçado. mel, hein? Que depois teve que meter polícia, porque quando a mãe, não é, quando ele queria assumir, não é, teve que meter polícia, e então a mãe da minha avó, não é, a minha bisavó, teve que ir à polícia para entregar a filha, ao fim e ao cabo, porque era a esposa do... Porque o seu avô apresentou a certidão de casamento, suponho eu. Pois. Olha, eu sabia que o casamento do António Silva com a Josefina tinha sido muito atribulado, mas não sabia... Isto foi destes notícia no pormenores. Brasil, depois nos Não jornais, sabia não que é? tinha tido polícia. Foi, portanto, chegou a meter polícia para ter direito à esposa, porque... E depois, qual foi a reação da sua bisavó? Foi má, foi má. Ela ficou, pronto, sempre... Eles depois acabaram até por vir para Lisboa depois a seguir ao casamento, porque as relações ficaram más. Ela acabou só depois, passado uns anos, já depois do nascimento da filha, é que as coisas depois acabaram por amenizar e o meu avô acabou por ficar muito amigo da sogra, não é? Acabaram por depois, já mais para a frente... Afinal... Bem, antes que me esqueça, parentes, o António Silva é visto sempre como um ator cómico, mas também fazia papéis muito sérios e profundos, mesmo no cinema. Sem dúvida Creio que alguma. foi nas Pupilas do Sr. Reitor, por exemplo. Ele fazia E o Feitiço papel do Império, se não bastante estou em erro, sério, também. Do Feitiço do Império, tanto ele como o Vasco Santana, que eu ligo sempre que foi, durante um tempo, foi uma parelha sensacional, imbatível, mas fazia papéis sérios com uma grande facilidade e uma grande dignidade. Quer dizer, não era sempre o cómico, a tendência do público... Mas a imagem do cómico público entra foi sempre. Sim. A imagem- O público tem que sempre a marcou tendência mais. para se lembrar mais... Logo se vê. Exato. Aparece o António Silva no palco, é para rir. Aparece um filme, é para rir. E Mas nem sempre o foi facto assim. formidável do talento dele como ator nos dois géneros é que, passado 15 segundos de começar a falar, as gargalhadas e os risos desaparecem e transformam-se em emoção completa. Quer dizer, é o domínio absoluto do ator sobre o espectador. E isso o António Silva tinha.
Isso é verdade. Ainda bem que o Artur relembra isso, porque de facto eu lembro-me de uma entrevista que li, creio ainda, do seu avô, em que ele dizia precisamente isso, que na altura, quando foi escolhido para aquele papel, estavam na dúvida precisamente por causa disso. Tiveram medo da reação, que a reação do público a tal fosse de conotação gargalhada, com o ator cómico. em vez de ser, aliás, Podia surgir exatamente o contrário. eu não é? associo sempre, como disse, o Vasco Santana também fazia papéis sérios, com uma grande dignidade, e esse tinha uma desvantagem, era o físico, que não ajudava nada a ser muito sério. Claro. A pessoa tem tendência para rir daquela figura, mas qualquer deles dominava o público em 15 segundos. O que só revela o grande ator. Colocava-os no clima que o filme ou a peça pretendesse. Pois até em entrevistas que eu já vi do meu avô que ele preferia representar em teatro do que no cinema, porque o teatro ele tem a reação do público. Ele está a perceber que não é? A pessoa A pessoa vai conseguindo. Há um feedback imediato. Há um feedback ao imediato. cinema. Enquanto o cinema é o realizador só é que acha que se vai bem, se vai mal, não é? Às vezes nós fazemos uma cena no cinema convencidos que vai resultar em cheio e não resulta, Claro. e o contrário. Outras vezes fiz aquilo que não interessa nada, Depois aquele vem- papel. E depois é o papel em que o público pega. É um fenómeno que está por explicar. Ninguém sabe explicar. Isso é o fenómeno do sucesso, não é? É. Não há uma receita para o sucesso. Não há receita. É um pouco imprevisível. É curioso que tenham falado aqui dos filmes e do facto do António Silva gostar mais de teatro do que de cinema, porque eu também li entrevistas em que ele ficou muito incomodado com a popularidade repentina e avassaladora que o cinema lhe trouxe. Apesar de ele já ser um ator consagrado nos palcos, sem dúvida que o cinema trouxe-lhe outro público, até mesmo os mais novos, Claro. que o identificavam na rua e que o reconheciam, e acho que ele não gostava muito disso. A projeção do ator de teatro é feita, resulta, mas a dimensão da sua plateia é mais restrita. Claro, claro. Nesse tempo, o cinema funcionava como hoje funciona a televisão em relação ao cinema. Portanto, o cinema, com o filme a percorrer as cidades todas do país, a ser exibido em toda a parte, dava-lhe uma outra projeção rápida e depois a dimensão do próprio ecrã coloca o ator mais próximo do público. E, portanto, ele ficou surpreendido realmente com isso. Ele ouviu várias vezes falar nisso. Eu li uma entrevista curiosa, que provavelmente o Carlos conhecerá a história, quando foi a estreia da Canção de Lisboa, ele foi almoçar, creio eu, com a sua avó, a um restaurante. E estavam os miúdos a fazer muito barulho, muito barulho, muito barulho. E já toda a gente os tinha mandado calar e eles continuavam a fazer barulho. E ele levantou-se e foi ao pé dos miúdos e disse: "Oh, eu sou da polícia." É porque ele tinha o cartão dos bombeiros. Pois, exatamente. Como ele era Quando bombeiro e tinha o cartão dos bombeiros, estava fardado, chegou ao pé dos Veja lá, vocês não se "Oh, portam se bem. não se então?" calam, eu sou polícia e eu mando-vos prender. E os miúdos olharam para ele e disseram assim: "Ah, não acredito, ele é o alfaiate onde é à noite." A sua avó, pelo contrário, já não era assim. Gostava da popularidade e, por Era uma vezes, pessoa mais- até o instigava a Sim, cumprimentar as pessoas na rua. Sim, ainda empurravam, não é? Que ele queria se esconder. Não, vá lá, então. Mas comportavam-se É. muito bem nisso. Eu tenho umas imagens para mostrar a seguir que eu acho que vão tocar aos dois, mas particularmente ao Carlos. Vamos ver então. Vamos então. Não era uma primeira figura vedeta, mas era já um lugar de uma ingênua, a principal ingênua do Teatro Trianon, em 1920. Mas o coração bateu, o homem do badal apareceu, que foi o António, e pronto, bateu o badal, lá fui eu. Fiquei casada e andando sempre com o António, voltei muitas vezes ao Brasil, chamavam-me atriz brasileira, Josefina Barco, que era o meu nome. Entretanto, nasceu uma filha. Sim, uma filha que viveu 36 anos. Quando o destino teve a crueldade de a levar, deixou-nos 3 netos que foram nosso encanto e hoje são adultos e têm a sua vida. Tenho bisnetos, ainda estou em atividade profissional, doméstica e familiar. E não gosto nada de cozinhar, mas vou fazendo a cozinha para a família porque tenho quem me ajude, mas a ajuda hoje é diferente do que era antigamente.